Então, para a primeira pergunta do tema cultural, eu acho que para valorizar e para preservar, teria que dar voz aos líderes, entendeu? Que os políticos, a mídia, voltasse mais aos líderes de comunidades, de centros religiosos, desse mais visibilidade, entendeu? Pudessem falar mais sobre que isso aí chegaria a mais pessoas e outras pessoas viriam que a gente tem voz também, entendeu? Mas eu acho que falta muito apoio político e também da própria mídia podendo incentivar algo do tipo assim, ajudaria muito, entendeu? A comunidade em relação à falta desse incentivo, entendeu? Eu acredito que a diversidade cultural, ela, para pessoas inteligentes, pessoas com a mente aberta, ela causa uma curiosidade muito grande, entendeu? Então, quando você é uma pessoa, assim, bem resolvida consigo mesmo e com o próximo, né? Porque eu acredito que o preconceito e o racismo e qualquer outro tipo de preconceito, de intolerância, ela mora dentro de você, não tá no próximo, o problema tá em você, então você tem que ser bem resolvido consigo mesmo. E quando você é bem resolvido consigo mesmo, a diversidade cultural, ela te atrai, ela vai chamar você, porque é um povo, entendeu? Como chama? São gerações e gerações que vêm daquilo dali, e, tipo assim, você não conhece. Então, quando alguém mais velho senta pra te falar, pra te contar uma história, se você é uma pessoa que desprendida de preconceitos e de todo tipo de intolerância, de qualquer tipo de intolerância, você cria curiosidade e isso gera um diálogo, gera uma linguagem que você se prende àquilo ali, entendeu? Então, você vai sempre querer saber um pouco mais. Eu acho que, dessa forma, que pode acrescentar a várias pessoas e, tipo, a vários grupos diferentes. E os riscos que a sociedade corre é o risco de cometer mesmo os erros, né? Quando a gente ignora o nosso passado. Isso aí é cultural, né? O pai, a mãe, o avô, a avó sempre fala, olha, escuta o mais velho, porque ele já passou por coisas que você não passou, e realmente é isso. Quando você distorce o passado ou quando você finge que não aconteceu, você está propício a cometer os mesmos erros novamente. Ou quando você desvaloriza a dor de outra pessoa, como acontece muito, desvalorizam as chagas que a escravidão causou ao povo negro, né, ao povo afro-brasileiro. Então, tipo assim, quando você faz tem esse tipo de ato, você tá só dando força para que ele volte novamente, entendeu? E nem faz tanto tempo assim, se a gente parar para pensar. E hoje em dia já tem pessoa relativizando isso, né? E é o tipo de coisa que não pode acontecer, porque isso pode dar força para voltar novamente. Respondendo a primeira pergunta do tópico histórico. O Brasil foi fundado em cima de mão de obra escrava, entendeu? Foram retirados os negros da África, foram escravizados os povos originários aqui que já moravam. Então, assim, tudo isso tem um impacto na sociedade atual, né? Na política atual, que até hoje tem poucas pessoas negras nas bancadas políticas, entendeu? E isso aí é reflexo de todo o preconceito e toda a intolerância, todo o racismo que tem até hoje, mesmo que de forma velada ou que as pessoas digam que não, mas tem sim, entendeu? E isso acaba que é uma consequência de todo o passado, entendeu? De tudo que aconteceu, de toda a escravidão. Que a escravidão acabou, foi abolida a escravidão, mas a escravidão não acabou, na verdade, era isso que eu queria dizer. A escravidão não acabou, os negros continuaram trabalhando pelo prato de comida, entendeu? E por muito pouco e sofrendo, entendeu? Então, foi abolida a escravidão, mas a escravidão não acabou. E o povo negro sofreu e sofre até hoje, né? É de extrema importância estudar no presente os acontecidos do passado para que eles não aconteçam novamente no futuro, entendeu? Hoje em dia eu vejo muito assim a desvalorização do sofrimento de povos que sofreram no passado do Brasil e tipo assim as pessoas querem dizer que é mimimi, que já passou, que tudo bem, mas assim, são pessoas que foram tiradas extremamente tudo foi tirado delas. E se hoje estão começando a construir, é devido a um esforço próprio, porque não teve nenhum tipo de política, não teve nada que apoiou esses povos a uma reparação histórica, entendeu? Não teve nada. Então é muito importante mostrar que o Brasil aboliu a escravidão, mas não acabou com ela, porque ela deixou os negros à margem da miséria. O maior problema que pode ser não estudar o passado e mudar as leis, essas coisas, é se repetir novamente isso, entendeu? É retroceder. Quando as leis tiram direitos que já estão estabelecidos, ou quando a gente finge que nada aconteceu, a gente está correndo um grande risco de retroceder a tudo que já aconteceu. Agora eu começo a primeira resposta do primeiro tópico do tema linguístico, ok? Tá bom? Eu acho que as diferenças entre as línguas, na convivência, ela acaba que com o tempo você se adapta àquilo ali, entendeu? Então a fala, ela permite ser entendida de forma até que errada. Mesmo que você fale errado, se a mensagem... Porque, assim, o que é errado? Se aquele povo ali entende, entendeu? Se eu falo e você entende, será que realmente está errado? Entendeu? Eu acredito que a fala, ela permite isso, essa adaptação. Se a mensagem for entendida com clareza, ela permite. Claro que temos lá regras cultas e tudo isso. Mas outra coisa também, como a gente vai cobrar regras cultas e um português, como o Fernando falou, bem dizido, de um povo que foi escravizado, de um povo que não teve estudo, entendeu? Então, será que é uma fala que falado errado, ou eles aprenderam a falar, tipo assim, a conversar
de como eles conseguiram, entendeu? Então, e isso tem um reflexo na sociedade até hoje, até nas próprias gírias, né? Gírias e nesse tipo de vocabulário, que se é falado, e se o emissor fala e o receptor entende, então está tendo um diálogo de forma concisa, né? Então, a língua ajuda a manter tradições e culturas de forma em que você propague isso, né? Quando você fala sobre, quando você canta cantigas, quando você conta histórias, né, que são itãs, tem por esse nome, que são histórias do povo africano. Quando você canta cantigas, isso remete a tempos que já passaram e conta alguma história. E quando a gente conta uma história, a gente está relembrando. Isso não apaga a nossa história, né? O que pode atrapalhar é quando a gente deixa de falar sobre tudo que a gente já passou e tudo que a gente já viveu. Eu achei essa pergunta aqui: como saber ou não saber uma língua pode influenciar a participação das pessoas na sociedade, na política e na economia? Eu achei uma pergunta um pouco difícil, porque eu acredito que o preconceito não mora na linguagem. O preconceito mora no aspecto de raça, sabe? Então, tipo assim, você saber uma gíria, você saber como os povos tradicionais falam, ou como o povo afro fala, eu acho que isso não te gera problema se você tiver a pele clara, entendeu? Quando a gente vê lá um político lá querendo dar uma de descolado, falando sobre hip hop, é lindo, né? Todo mundo aplaude, nossa, como ele é desconstruído. Mas e se for um preto falando sobre isso? Aí já vão ter um olhar diferente, entendeu? Então eu acho que o preconceito, ele existe, com certeza, não duvido, mas ele não mora na língua, entendeu? Ele mora na cor da pessoa, na raça, em como ela se veste. O preconceito é visual, ele não é linguístico. Eu entendi, sim, mas o que eu quero dizer é que a visão é diferente, porque é muito complicado falar sobre isso, porque, tipo assim, o que importa para um jovem periférico lá, negro, que está trabalhando para conseguir ganhar o pão de cada dia lá, e você acha que, tipo assim, o português de Portugal, o inglês, vai influenciar na vida desse coitado que trabalha a vida inteira para ganhar o mínimo, num salário mínimo, entendeu? A fala interfere, sim, claro, com certeza, eu concordo, mas eu acho que isso de uma visão de quem tá por cima, entendeu? É muito bonito, é muito utópico, chega a ser, porque, tipo assim, quem tem uma vida boa, quem tem uma casa boa, tem um salário bom, consegue olhar e falar assim, nossa, a minha fala vai influenciar, eu saber o inglês aqui, falar o inglês, vai influenciar outras pessoas. Mas quem tá trabalhando lá de servente de pedreiro e tentando sobreviver só, ele não vai estar preocupado com isso, porque pra ele é só fala, entendeu? Então, tipo assim, eu teria que me desligar dessa realidade, tipo assim, a realidade do povo pobre e pensar de outra forma, né? Pra conseguir responder essa pergunta.